Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje será fermentação e respiração aeróbica. Em relação à respiração celular, pessoal, é o processo de conversão das ligações químicas de moléculas ricas em energia que poderão ser usadas nos processos vitais, pessoal. Ok? Então, a respiração celular ela pode ser de dois tipos. Nós temos a respiração anaeróbica, ok? Que ocorre sem a utilização de oxigênio, tá? É o caso, por exemplo, da fermentação. E nós também temos a respiração aeróbica. Nesse caso, ela ocorre com a utilização de oxigênio, pessoal. Tranquilo? Então, vamos estudar cada um desses casos, ok? Começando pela fermentação. Então, no caso da fermentação, é o processo de degradação incompleta de substâncias orgânicas, como, por exemplo, a glicose, que é um carboidrato simples, pessoal, ok? E quando isso acontece, ocorre a liberação de energia, tranquilo? Esses organismos podem ser chamados anaeróbios obrigatórios, no caso, os organismos que realizam a fermentação, tranquilo? Nesse caso aqui, dos obrigatórios, é uma situação em que o oxigênio ele é tóxico para esses organismos, tranquilo? Então, eles são anaeróbios, porque eles não utilizam o oxigênio, e eles são considerados obrigatórios, porque o oxigênio é tóxico para eles, tranquilo? Um exemplo que eu posso citar para os senhores é o caso da bactéria que causa o tétano, uma doença grave que pode levar à morte. Então, a bactéria que causa o tétano é a Clostridium tetani. Ela é uma bactéria, tá, que se enquadra aqui nesse caso, tá, de realização da fermentação, ok? E ela pode causar uma doença muito grave no ser humano, que é o tétano, ok? Então, podemos dizer que ela é um organismo anaeróbio, tá? Porque ela não utiliza oxigênio, e obrigatório, tá? Porque o oxigênio, quando presente no ambiente, é tóxico para ela. Ou seja, ela sempre vai obter energia sem a participação do oxigênio, pessoal. Tranquilo? Nós também temos os organismos que são considerados anaeróbios facultativos, ou seja, esses organismos eles podem obter energia com a utilização do oxigênio, quando esse gás se encontra disponível no meio, ou também eles podem obter energia sem a utilização do oxigênio, nesse caso, quando o oxigênio não está disponível no meio. Então, nessa situação, eles vão obter energia através da fermentação, pessoal. Eu posso citar como exemplo para os senhores, tá, a levedura, né, ou levedo de cerveja, né, que é um fungo unicelular, né, cujo nome científico é Saccharomyces cerevisiae. Então, aqui nós temos uma imagem dessa levedura, tá, ok? Que é um fungo, e ele é classificado como organismo anaeróbio facultativo, tranquilo? Então, a fermentação ela ocorre no citossol, a parte líquida do citoplasma, tranquilo? E ela ocorre tanto nos procariontes como nos eucariontes. Além disso, os tipos mais importantes da fermentação são os seguintes: a chamada fermentação alcoólica,
e a outra é a fermentação láctica, ok? Então vamos analisar com maiores detalhes cada um desses tipos de fermentação. A fermentação alcoólica, pessoal, ela é realizada por leveduras, tranquilo, como é o caso do levedo de cerveja, como nós vimos anteriormente, ok? E ela é realizada, tá ok, por esses micro-organismos, e aí ela acaba gerando o que? A produção de energia, tá? Só que é uma produção pouco eficaz, tá? De liberação de energia, pois uma molécula de glicose, por exemplo, só rende 2 ATPs. O ATP é uma molécula, tranquilo, cujo nome completo é trifosfato de adenosina. Então aqui vocês podem observar essa molécula de ATP, tranquilo. Então na sua composição ela possui a adenina, tranquilo, que é uma base nitrogenada, possui uma molécula de ribose, ok, que é um tipo de carboidrato, e possui alguns grupos fosfatos, né? Então aqui nós temos uma molécula de fosfato, aqui temos outra molécula de fosfato, e aqui nós temos uma outra molécula de fosfato. Então aqui você tem 3 moléculas de fosfato, né, formando um agrupamento. Então, por isso que o nome é trifosfato, porque tem o que? 3 fosfatos, ok? De adenosina. Então, essa molécula, ela consegue armazenar energia através das ligações entre os fosfatos, que formam aqui esse agrupamento. E toda vez que uma ligação química é rompida entre esses fosfatos e ocorre a liberação de um fosfato, também ocorre a liberação de energia, pessoal, para as atividades celulares, tranquilo? Em relação aos produtos finais da fermentação alcoólica, pode-se destacar o etanol, o gás carbônico e também a produção de energia na forma de trifosfato de adenosina, pessoal. Então aqui nós temos a equação química, onde você observa a glicose, tranquilo? Então ela é transformada em ácido pirúvico, tranquilo? O ácido pirúvico ele é transformado em álcool etílico, como vocês podem estar observando aqui, olha, etanol ou álcool etílico, e também no gás carbônico, como vocês podem estar observando aqui. Então é uma reação que acontece em etapas, pessoal, ok? Além disso, nós também podemos observar que durante o processo ocorre a liberação de elétrons e também de prótons de hidrogênio, pessoal. Tranquilo? A fermentação alcoólica é importante para o ser humano. Por quê? Ela é utilizada, por exemplo, pelo homem para a produção de bebidas alcoólicas, como é o caso, por exemplo, do vinho e da cerveja, como vocês podem observar aqui na imagem, tranquilo? Então, na fermentação alcoólica, o gás carbônico, formado a partir do ácido pirúvico, como vocês observaram no slide anterior, pode ser mantido na bebida, É o caso da cerveja, como vocês podem estar observando aqui. Isso também acontece no champanhe, pessoal, ok? Além disso, a fermentação alcoólica também possibilita a fabricação de pães e também de bolos, como vocês podem estar observando aqui na imagem, ok? Fermentação láctica. Bom, ela é realizada por alguns tipos de bactérias do leite, conhecidas como lactobacilos, e que são empregadas na preparação de alguns alimentos, como é o caso dos iogurtes e também dos queijos, pessoal. Aqui vocês podem observar uma imagem de um lactobacilo. Nesse caso aqui é uma bactéria, tranquilo, chamada Lactobacillus bulgaricus, tá? É o nome científico dela, ok? É uma bactéria presente naturalmente
na nossa microflora intestinal, capaz de combater diversas bactérias nocivas ao nosso sistema digestivo. Tranquilo? E ela está associada à produção de iogurte, pessoal, como vocês podem observar aqui no texto, ok? Os lactobacilos, eles são encontrados naturalmente no nosso intestino, como eu já comentei, né? Onde também fabricam diversas vitaminas utilizadas pelo nosso organismo, né? Como algumas do complexo B. Então, você observa aí que os lactobacilos, eles são importantes para a nossa saúde, ok? Além disso, tranquilo, a fermentação láctica, ela ocorre em nossos músculos, pessoal, né? Em situações de grande esforço físico, tá ok? Então, por exemplo, né, durante um esforço muscular muito rápido, né, ou intenso, o oxigênio que chega ao músculo não é suficiente para a obtenção de toda a energia necessária, pessoal. Então, para compensar essa falta, as células musculares realizam a fermentação láctica, pessoal, ok? Então, por isso que ela acontece nos nossos músculos. Todavia, o ácido láctico, né, produzido, ele acumula-se no interior da fibra muscular, né, produzindo dores, né, o cansaço e câimbras. E geralmente as pessoas costumam sentir depois que elas realizam, né, um esforço físico muito intenso. Isso é comum em algumas academias, quando as pessoas, né, acabam fazendo um treino muito intenso, né, ao qual elas não estavam ainda preparadas para realizar esse tipo de treino, e no dia seguinte elas acabam sentindo algumas dores. Tranquilo? Além disso, a fermentação láctica ela também rende 2 moléculas de ATP por molécula de glicose, pessoal. Então, vamos observar aqui, né, a fórmula química dos componentes, né? Nós observamos aqui a glicose, né, que ela é convertida também em ácido pirúvico, como no caso da fermentação alcoólica. Também ocorre aqui a produção de prótons, de hidrogênios e de elétrons. E aqui nós observamos o produto final, né, que é o ácido lático, pessoal. Tranquilo? Então aqui nós temos numa equação química, né, o produto que é gerado, né, após o processo de reação. Nós também temos os reagentes. Então aqui nós teríamos aqui, olha, o nosso reagente e aqui nós temos o nosso produto final. Tranquilo, pessoal? E aqui nós temos produtos intermediários, ok? A fermentação láctica ela também é utilizada pelo homem, né, para a produção de alguns alimentos, né, como aqui, né, o queijos e iogurtes. Tranquilo, pessoal? Então, de fato, a fermentação láctica ela é muito importante, né, para os seres humanos. Em relação a algumas etapas da fermentação. Na etapa inicial, tá? Aqui, olha, inicial da fermentação, ocorre uma coisa que nós chamamos de glicólise. Ou seja, na glicólise ocorre a produção de 2 moléculas de ácido pirúvico, tranquilo, 2 moléculas de ATP, além da liberação de elétrons e também íons de hidrogênio a partir da glicose, pessoal. Isso aí no início da fermentação, uma fase que nós chamamos de glicólise, né, que seria a quebra da molécula de glicose, ok? E na etapa final da fermentação, nós podemos observar que o ácido pirúvico, tranquilo, ele recebe elétrons e também íons de hidrogênio, tranquilo, e transforma-se em etanol e gás carbônico, no caso da fermentação alcoólica, ou ele pode se transformar em ácido lático, no caso da fermentação láctica. Tranquilo, pessoal? Então, vamos analisar aqui cada uma dessas etapas, ok? Então, nós temos aqui, olha, inicialmente a glicose, como vocês podem estar observando aí, e aí, né, ela sofre uma quebra, tá? E ela origina o ácido pirúvico, no caso, uma molécula de glicose vai originar aqui 2
moléculas de ácido pirúvico, ok? Então, essa quebra da molécula de glicose é chamado de glicólise, pessoal. Tranquilo? Também durante a glicólise ocorre a liberação de elétrons e de íons de hidrogênios, pessoal. Ok? Uma outra coisa interessante é que, olha, o ácido pirúvico, ele pode originar aqui, olha, o ácido lático, como vocês podem estar observando, tá? Ou ele pode originar o gás carbônico e o etanol. Nesse caso aqui, da fermentação alcoólica e nesse caso aqui da fermentação lática, pessoal, ok? Então, uma outra coisa muito interessante de se destacar é o seguinte, é essa molécula aqui, olha, chamada de dinucleotídeo de nicotinamida adenina, pessoal, tranquilo? É uma molécula carregadora que vai transportar elétrons e prótons na etapa inicial da glicólise, pessoal, e depois devolver, né, esses elementos para o ácido pirúvico, né, na etapa final. Então aqui vocês observam que quando o ácido pirúvico ele recebe os elétrons, né, e os prótons, ele acaba, né, se convertendo em ácido lático. Então você vai observar o seguinte, né, que os elétrons, né, e os prótons eles são oriundos do átomo de hidrogênio, ok? Presentes na glicose, aqui, olha, por exemplo, ok? Ou em outros compostos, tranquilo? Então, outra coisa que é importante destacar em relação ao NAD, né, que é o dinucleotídeo de nicotinamida, é o seguinte, são os seus estados, né? Então, aqui você tem um estado de oxidação, aqui, olha, em que o NAD se encontra oxidado, ou seja, ele perdeu elétrons. Então, nesse estado aqui, ele pode receber elétrons, tranquilo? E também prótons, que é o que vocês observam aqui, olha. Então, o NAD, ele ganha aqui, olha, 2 elétrons e ele também ganha um próton de hidrogênio, ok? E aí ele passa para o estado reduzido, né? Onde ele recebe esses elétrons e esse próton de hidrogênio. Tranquilo, pessoal? Então, o estado de oxidação, o átomo, né? Ele transferiu elétrons, tá ok? Ou seja, ele perdeu elétrons. Então, nós podemos observar aqui um excesso de cargas positivas, no caso aqui de próton, ok? E no estado reduzido, tá? O átomo ele ganhou elétrons, tá ok? Tranquilo? Então aí nós podemos destacar que o NAD ele se apresenta nessas duas formas, ok? Numa forma em que ele está oxidado e a outra forma que ele está reduzido. Observe que esses estados são interessantes para o transporte de cargas elétricas, pessoal. Então aqui o NAD, na forma reduzida, ele vai transportar os elétrons, né, e também íons de hidrogênio, e depois ele vai devolver esses elétrons, né, e também esse íon de hidrogênio para uma outra molécula, tranquilo? Nesse caso aqui ele devolve para o ácido pirúvico, que se transforma em ácido lático, e com isso o dinucleotídeo de nicotinamida adenina, ele passa do seu estado reduzido e volta para o seu estado oxidado, tranquilo? A mesma coisa acontece aqui em cima, olha. Então, o dinucleotídeo de nicotinamida adenina passa do seu estado reduzido para o estado oxidado, tranquilo? Então, aqui ocorre a transferência de elétrons, né, e também do íon, né, de hidrogênio para, né, a formação do etanol, aqui no caso da fermentação alcoólica. Ok, pessoal? Respiração aeróbica. Então, pessoal, no que diz respeito à respiração aeróbica, né, podemos dizer que é o processo pelo qual a glicose, né, ela é degradada em gás carbônico e também em água, né, na presença de oxigênio. Então aqui nós temos a equação química, né, que comprova isso.
Então, nós temos aqui um composto orgânico, no caso aqui é a glicose. Então, na presença de oxigênio, tranquilo, esses reagentes aqui, como você pode observar aqui nessa seta, eles são transformados aqui nesses produtos, que seria o gás carbônico, né, ou dióxido de carbono. Também aqui nós temos a produção de água e a produção de energia, pessoal, ok? Na forma aí de ATP. Então, o rendimento, né, da respiração aeróbica é maior do que na fermentação, pessoal. Porque vocês lembram que na fermentação se tem a produção de 2 moléculas de ATP, tranquilo? Na respiração aeróbica, nós temos um rendimento de cerca de 30 moléculas de ATP. No caso aqui é a nossa energia, né? Isso por molécula de glicose quebrada, pessoal. Então, esse valor aqui, tá, é um valor líquido, né, que é produzido ao final de todo o processo da respiração aeróbica, tranquilo? Naturalmente, né, durante a respiração aeróbica, é produzido um número um pouco maior do que 30 moléculas de ATP. Só que é importante ressaltar que a célula também gasta energia para poder produzir energia. Então, essas, digamos, 30 moléculas de ATP é um resultado líquido, né, do processo, ok? Nos eucariontes, ela começa aqui, olha, no citossol, tranquilo, né? Podemos chamar citossol ou hialoplasma, que é o líquido, né, que preenche o interior do citoplasma, ok? E termina no interior da mitocôndria, a respiração aeróbica, pessoal, nos eucariontes, por exemplo, nos animais e nos vegetais, ok? Nos procariontes, né, como por exemplo as bactérias, a respiração aeróbica, tá? Tranquilo? Ela também se inicia aqui no citossol e suas etapas finais ocorrem na membrana plasmática, pessoal. Então aqui nós temos, né, uma bactéria como representante, né, dos organismos procariontes. Então a respiração aeróbica acontece aqui no citossol e termina aqui, olha, na membrana plasmática, pessoal. No caso dos eucariontes, então nós temos aqui uma célula eucariótica. A respiração aeróbica ela começa aqui no citossol, ok, nessa parte líquida aqui do citoplasma, e ela vai terminar dentro de uma organela citoplasmática membranosa, que é a mitocôndria, ok? Então, continuando, a respiração aeróbica, pessoal, ela tem 2 fases principais, ok? A primeira fase, né, é anaeróbia, né, que corresponde à glicólise, não necessita de oxigênio para ocorrer e é realizada no citossol, tá, da célula. Então, por isso que ela é chamada de anaeróbia, porque não precisa do oxigênio. E a segunda fase principal é chamada de aeróbia, né, porque ela requer, né, a presença de oxigênio, tranquilo? Por isso que ela é aeróbia, ok? E ocorre dentro das mitocôndrias, que são organelas membranosas presentes aí no citoplasma, pessoal. Essa fase aeróbia, ela compreende ao ciclo de Krebs e também a cadeia transportadora de elétrons, como nós veremos com mais detalhes nos próximos slides. Aqui existe um resumo didático, né, dessas fases. Então, nós temos aqui, olha, no citoplasma, ok? Imaginando que isso aqui é um esquema de uma célula eucariótica. Então, nós temos aqui, olha, a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose. Aqui já ocorre liberação de energia, né, que fica armazenada nas moléculas de ATP, ok? E também a formação do ácido pirúvico. Isso acontece no citoplasma, pessoal, tranquilo? Então, na presença de oxigênio, essa reação ela continua. Então, esse produto aqui vai se transformar em um reagente das próximas equações químicas, que vão acontecer dentro da mitocôndria. Então, aqui nós temos uma representação didática da mitocôndria.
tá ok? Então aqui nós já temos a fase aeróbia, tranquilo, que já necessita do oxigênio. Então aqui nós vamos ter, né, que o ácido acético, né, que é formado a partir do ácido pirúvico, ele vai ser um componente importante das outras etapas dentro da segunda fase, né, da respiração, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, pessoal. Onde você vai ter, por exemplo, né, a formação do gás carbônico, ok? Você também vai ter a produção de energia armazenada aqui nas moléculas de ATP e também você vai ter a formação, tá, da molécula de água, tranquilo? Isso com a utilização do consumo do oxigênio. Tranquilo, pessoal? Imaginando uma situação em que uma célula, por exemplo, uma célula muscular, que é o caso das fibras musculares, estão com falta de oxigênio, pessoal, o que acontece, né? A glicose não consegue passar por todas essas etapas da respiração celular. Então, a célula acaba realizando a fermentação, né? E isso acaba gerando aqui o ácido lático, que é responsável, né, pelas dores musculares após um exercício físico muito intenso. Tranquilo, pessoal? No caso do álcool etílico, né, típico aí da fermentação alcoólica, ele vai ser produzido, né, por alguns micro-organismos, tá, unicelulares que realizam a fermentação alcoólica, né, como é o caso aí do levedo de cerveja, tá? Só para ficar aí bem explicado essa parte, ok? Então vamos agora analisar nas células eucarióticas cada uma das etapas da respiração aeróbica, pessoal. Então nós temos aqui a glicólise, ok? Então é a quebra da glicose em duas moléculas de piruvato. É importante ressaltar, né, que piruvato é o ácido pirúvico, tá, pessoal? Só que ionizado, né, pois ele está em solução, tranquilo? Então nós temos aqui, olha, a glicose, tá, que é um carboidrato, então ela sofre uma quebra, tá, através, né, de reações químicas, uma fase conhecida como glicólise, ok? E origina aqui duas moléculas de piruvato, pessoal. Durante a glicólise também ocorre a liberação de elétrons e também de íons de hidrogênio, né, ou prótons de hidrogênio, pessoal. E aí o que acontece, né, esses elétrons e prótons de hidrogênio são capturados por esse transportador aqui de cargas elétricas, né, que é o nosso NAD. Então aqui, no caso, ele é reduzido, como vocês podem estar observando, ele ganha esses elétrons, né, e também o próton de hidrogênio. E também durante a glicólise ocorre aqui a formação do ATP, a partir do ADP, que é o difosfato de adenosina, e também do fosfato inorgânico, ok? Então, após a formação dos ácidos pirúvicos, ok? Eles entram aonde? Na mitocôndria, pessoal. E quando isso acontece, eles são atacados, né, por algumas enzimas, né, que são chamadas de desidrogenases e também descarboxilases, pessoal. Então, como vocês podem estar observando aqui, nesse esquema de uma célula, nós temos que a glicólise ocorreu aqui no citossol da célula, os produtos da glicólise, no caso do piruvato, né, ele foi transportado aqui, olha, para o interior da mitocôndria, pessoal. Aqui no detalhe, uma imagem da mitocôndria, né, uma organela citoplasmática, que foi realizada através de microscopia eletrônica, pessoal, tranquilo? Então aqui nós temos, né, essa equação demonstrando o que acontece. Então nós temos aqui, olha, o ácido pirúvico, né, ou piruvato, tranquilo? E nós também temos aqui, olha, uma molécula de coenzima A, como vocês podem estar observando, e nós também temos aqui uma molécula de nicotinamida adenina dinucleotídeo, né? Isso no estado oxidado, né, como vocês podem estar observando.
Então, esses elementos aqui formam os nossos reagentes. E aqui nós temos uma seta, né, que indica que os produtos que vão ser formados, tranquilo? Então, quando o ácido pirúvico, né, como destaca aqui, né, ele entra na mitocôndria, ele é atacado por enzimas, né, que removem hidrogênios, por isso elas são chamadas de desidrogenases, também por enzimas que removem o carbono, então por isso elas também são chamadas de descarboxilases, pessoal. E aí você tem a formação de um composto chamado acetil. O acetil, ele entra em contato com a coenzima A, e é por isso que nós temos aqui a formação dessa molécula chamada de acetilcoenzima A, pessoal, tranquilo? Então, o acetil, né, formado, né, a partir do ácido pirúvico, combina-se com a coenzima A, formando, né, uma nova molécula que é acetilcoenzima A, ok? É um dos nossos produtos aqui, tranquilo? Essa molécula ela vai ser importante porque ela vai iniciar uma outra etapa da respiração aeróbica, né, que é o ciclo de Krebs, ok? Além disso, nós também temos aqui, olha, que a molécula de nicotinamida adenina dinucleotídeo ela passa da forma oxidada para a forma reduzida, ou seja, ela ganha elétrons, né, e também ganha próton de hidrogênio, pessoal, ok? Observe aqui que também ocorre a formação de CO2, né, e também a liberação de um dos prótons de hidrogênios, né, nessa reação. Logo, são produzidos acetilcoenzima A, também é produzido gás carbônico, que é liberado pela célula, pessoal, tranquilo? A nicotinamida adenina dinucleotídeo, ela passa para, né, o estado reduzido, porque ela ganha elétrons, né, e também ganha um próton de hidrogênio, tranquilo? Isso a partir aqui, ó, de 2 elétrons e de um próton, né, que são capturados, né, por essa molécula, né, a partir da forma oxidada, ok, pessoal? Então, a próxima etapa, né, da respiração aeróbica é o ciclo de Krebs, pessoal. Esse nome aí é em homenagem, né, ao bioquímico alemão Hans Krebs, que descreveu, né, essa importante etapa da respiração aeróbica, pessoal. Então, vejam bem, esse ciclo ele ocorre na matriz mitocondrial, tá? Então, observamos aqui uma mitocôndria, ok? Uma representação didática da mitocôndria. Então, aqui nós temos que a mitocôndria é formada aqui, olha, por uma membrana externa, como você está observando aqui, olha, membrana externa, ok? Ela também é formada aqui, olha, por uma membrana interna, ok? Que forma aqui as chamadas cristas mitocondriais, olha, tá vendo aqui, olha, essas cristas mitocondriais. E aqui dentro nós também temos a matriz mitocondrial, não, a matriz da mitocôndria, ok? Então, o ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz mitocondrial, ok? Aqui dentro, pessoal. Uma outra coisa interessante destacar que a mitocôndria ela possui, né, o seu próprio material genético, o seu próprio DNA e ainda possui o que? Ribossomos também. Isso é bem interessante, ok, pessoal? Então, continuando, né, então o ciclo ele ocorre na matriz mitocondrial e todo o carbono, né, responsável pela formação do acetil é o que? Degradado em gás carbônico, que é então liberado pela célula caindo na corrente sanguínea, né, e sendo eliminado do organismo através do processo da ventilação, né, do processo da respiração pulmonar. Ok, pessoal? Então, continuando, o que nós podemos destacar é o seguinte, que são liberados vários hidrogênios, né, que são então capturados, né, pela molécula de NAD, né, na sua forma oxidada, tranquilo, e também por uma outra molécula, né, chamada de FAD, tranquilo, né, que representa aqui uma sigla, tá, do nome dinucleotídeo de flavina adenina, ok,
que também é uma molécula capaz aí de transportar elétrons e também prótons, ok? Então, essas duas moléculas, elas se transformam, né, das suas formas oxidada, no caso aqui, olha, para a forma reduzida, né, em que elas ganham o que? Elétrons e também prótons de hidrogênio, pessoal. Além disso, né, o ciclo de Krebs, né, ocorre também a liberação de energia, resultando na formação de ATP, pessoal. Então, aqui nós temos uma representação didática, né, de uma mitocôndria, né, um esquema simplificado. Aqui nós temos a matriz mitocondrial, aqui seriam as cristas, né, da membrana interna da mitocôndria, ok? E aqui nós temos a membrana externa, ok? Então, aqui nós observamos, né, o ácido pirúvico, tranquilo? Então, ele é um componente importante, porque juntamente com a coenzima A, ele forma a acetilcoenzima A, e essa molécula, né, de acetilcoenzima A, ela entra aqui, pessoal, no ciclo de Krebs, e aí ocorre a formação desses produtos, como vocês podem estar observando, né, como é o caso do gás carbônico, tá? Também a formação de energia. E além disso, nós também temos que os elétrons e os prótons eles são transportados, tá, pelo NAD e pelo FAD, nas suas formas reduzidas, pessoal, como nós podemos estar observando aqui no esquema, tranquilo? Cadeia transportadora de elétrons. Ocorre nas cristas mitocondriais e também é chamado de fosforilação oxidativa. Tranquilo? É um sistema de transferência de elétrons proveniente aqui, olha, das formas reduzidas do NAD e do FAD, pessoal, até a molécula de oxigênio, que funciona como um aceptor final de elétrons, pessoal. Então, vamos analisar esse processo aqui com maiores detalhes. Então, olha só, os elétrons eles são transferidos por moléculas presentes nas cristas mitocondriais, chamadas de citocromos, pessoal, ok? Então, quando o elétron ele pula, né, ele vai pular aqui, olha, de um citocromo para o outro, né, ou seja, vai ser transferido de uma molécula para outra, né, até chegar ao aceptor final de elétrons, que no caso aqui é o oxigênio, ocorre a liberação de energia, que é convertida em ATP, pessoal. Então, vamos analisar aqui na imagem para podermos compreender melhor como é que esse processo acontece aqui, tranquilo? Então, pessoal, como vocês podem observar aqui, nessa representação didática, nós temos, olha, cadeia transportadora de elétrons. Por que cadeia transportadora de elétrons? Porque nós temos aqui, olha, várias moléculas aqui, no caso aqui são proteínas, por exemplo, né, que estão aqui na membrana interna da mitocôndria, como vocês podem estar observando. O que acontece? Quando, né, um transportador de elétrons, no caso aqui o NAD na sua forma reduzida, ele chega com os elétrons, esses elétrons, né, são descarregados, né, são deixados por ele, aí que o NAD volta para o seu estado oxidado, observem aqui, e esse elétron ele vai sendo transportado de um aceptor de elétron para outro aceptor de elétron, observem aqui, olha, vai sendo transportado de um para o outro, tá, ok? Então, quando isso acontece, né, não é só o NAD que faz isso, né, o FAD também faz isso, né, ele descarrega, né, os seus elétrons para os aceptores de elétrons presentes aqui na membrana interna da mitocôndria. Então, quando os elétrons eles são transportados, né, de um aceptor de elétron, né, para um outro aceptor de elétron, ocorre a liberação de energia, tranquilo? Então, aqui você observa esse processo acontecendo. Aqui nós temos o interior da mitocôndria e aqui nós temos um espaço, né, entre as membranas mitocondriais. Tá, okay? Então, aqui nós temos a membrana interna e mais aqui para cima nós teremos a membrana externa. Ok, pessoal? Então, à medida que os elétrons, né, eles são transportados, né, por essas moléculas aqui, como o caso dessas proteínas, o que acontece? Os prótons, como vocês estão observando aqui, olha, sendo representados aqui, olha, os prótons, né, no caso aqui prótons de hidrogênio, como vocês podem observar aí, eles são bombeados, né, para fora da matriz
mitocondrial. Então, eles saem aqui do interior da mitocôndria e passam para esse espaço aqui, olha, entre as membranas da mitocôndria, né? Membrana externa e membrana interna. Então, você vai ter um acúmulo de cargas positivas nesse espaço entre as membranas mitocondriais, ok? E isso cria um gradiente eletroquímico. Então, o que vai acontecer? Essas cargas positivas tendem a passar do meio mais concentrado, que é o espaço entre as membranas, para o meio menos concentrado, que é o interior da mitocôndria, no caso aqui é a matriz mitocondrial. Então, eles vão passar, só que eles vão passar através de um complexo proteico, tranquilo? Então, que no caso aqui é um complexo chamado de ATP sintase, como vocês podem estar observando aqui. Então, quando esses prótons eles passam através desse complexo, isso permite que ocorra a produção de energia, né? Justamente pela passagem desses prótons pelo complexo ATP sintase. E aí, né, o ADP, juntamente com o fosfato inorgânico, são os nossos reagentes que vão dar origem a esse produto, o ATP, né, o trifosfato de adenosina, pessoal. Tranquilo? Então, vejam bem, movimento subsequente dos prótons, vou colocar aqui, olha, dos prótons através do complexo ATP sintase fornece energia pela qual o ATP ele é sintetizado, tranquilo? Então, aqui nós temos a síntese do ATP, ok? Além disso, pessoal, é importante ressaltar o seguinte, como vocês podem estar observando aqui, o oxigênio, né, que é o gás oxigênio, ele é o aceptor final de elétrons, porque depois que o elétron passa aqui, olha, por todas essas moléculas presentes aqui na membrana interna da mitocôndria, o oxigênio, que olha no detalhe, ele vai receber esse elétron, bem aqui, olha no detalhe, e esse elétron, né, aqui, olha, nessa reação química, temos o elétron, juntamente com prótons de hidrogênio, vão se associar ao oxigênio para que seja formada aqui, olha, a molécula de água, pessoal, que no caso é um dos produtos aqui da respiração aeróbica, tranquilo? Aqui é um resumo, pessoal, da respiração aeróbica, né? A etapa que acontece no citossol, né? No caso aqui a glicose, ela é transformada aqui, olha, em piruvato, né? Na fase conhecida como glicólise, ok, né? Que é uma fase anaeróbica, tranquilo? Então ocorre aqui a produção de ATP, no caso aqui 2 moléculas, ok, de ATP, e também, né, os elétrons e os prótons, eles são transportados pelo NAD, né, como vocês podem estar observando aqui. E aí nós temos as etapas que acontecem dentro da mitocôndria, tranquilo? Então essa etapa inicial acontece no citossol e as etapas seguintes acontecem dentro da mitocôndria, como vocês podem estar observando. Então aí nós temos para o interior da mitocôndria, né, o acetilcoenzima A, né, a matéria-prima para o ciclo de Krebs, e aí a formação desses produtos, como por exemplo, aqui, olha, o gás carbônico e também a produção de energia, pessoal. Além da formação das formas reduzidas, tanto do NAD quanto do FAD, né, que vão transportar o que? Elétrons e também prótons de hidrogênio para a fase seguinte, né, que é a fase envolvendo aí a cadeia transportadora de elétrons, tá ok? Que ocorre aqui nas cristas da mitocôndria, gerando aqui, por exemplo, olha, água, tranquilo, energia, como vocês podem estar observando também, ok? Nesse processo, o oxigênio, ele funciona como um aceptor final de elétrons, né? Ele vai receber os elétrons, né, no final da cadeia transportadora. E aí, tanto os elétrons quanto os prótons vão ser importantes para que o oxigênio possa dar origem à molécula de água. Ok, pessoal? Então, como vocês podem observar, ao longo dessas diferentes etapas, tem a produção de energia que fica armazenada no ATP. Então, ao final, você tem cerca de 30 moléculas de ATP que são formadas por molécula de glicose, ou seja, um rendimento muito maior do que simplesmente a fermentação, que produz apenas 2 moléculas de ATP.
Tranquilo, pessoal? Eu gostaria de agradecer pela atenção.